Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2017. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E hoje eu tenho um comunicado muito importante para fazer, mas eu quero basear esse comunicado na palavra, na escritura. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai fazer a obra, que o Senhor é justo e o Senhor vai levantar o coração que precisa ser levantado na manhã de hoje. Eu gostaria, meus amados, de ir com os irmãos lá no Salmo 62. Quero estudar um pouquinho esse salmo e depois eu quero ir lá em Mateus. E eu quero buscar na palavra para que a gente possa, meus irmãos, quem estiver escutando esse vídeo, entenda realmente o propósito desta palavra de hoje. Salmo 62, ele está intitulado na minha Bíblia como exortação à confiança. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribares, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo, da sua dignidade na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Eu não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiarei nele, confiai nele também, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidades de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a própria vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Por que eu estou lendo esse salmo? Esse salmo é Davi falando que a alma dele espera silenciosa em Deus, porque somente dele vem a sua salvação. Aqui ele coloca um quadro de pessoas que só pensavam em derrubá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Davi descreve o quadro de uma situação em que provavelmente ele viveu várias vezes. Davi, rei, um homem poderoso, um homem que teve um império em suas mãos. E Davi foi rodeado de muita gente por toda a sua vida, e ali ele provavelmente deu de cara com pessoas que de frente era uma coisa, pelas costas era outra. De bendiziam, tu, e pelas costas maldiziam. Aqui ele fala também que só Deus é a rocha dele, só ele é a sua salvação, porque Davi ele percebeu em que situação ele estava, em qual era a situação real a vida dele. Então ele entendia que só de Deus poderia vir o seu socorro. Deus é que guiaria os caminhos de Davi. Deus é que iria livrar Davi dos seus inimigos e malfeitores. Por isso ele fala que a sua alma esperava silenciosa. Dele vinha a salvação, do Senhor. E aqui ele fala, somente vaidade são os homens plebeus. Plebeus são os homens, na época dos plebeus, são pessoas da... Como é que fala? São as pessoas burguesas, né? Ele vivia num reino, ele era envolto, né, circundado de pessoas plebeias. Falsidades de fina estirpe, se dizem pessoas capacitadas, se dizem pessoas boas, se dizem pessoas por bem, pessoas polidas, mas falsidade, que quando pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a própria vaidade deles. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. E aqui ele dá esse conselho para aqueles que confiam nas extorsões e na rapina. Está falando dessas pessoas hábeis em roubar, dessas pessoas hábeis em trapacear, dessas pessoas hábeis em fazer o que fazem mal feito e querer falar que fazem bem feito. Então é hipocrisia.
E aqui ele fala para não confiar, se as vossas riquezas prosperam, não ponha nelas o coração. Davi, então, ele está falando de tudo que está arraigado aos bens desta terra, as riquezas deste mundo. E aqui ele fala, uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Por que eu estou lendo esse salmo, meus irmãos? E eu tentei explicar ele aqui de um modo mais claro possível, e você é convidado a ler. Essa palavra de hoje é para a pessoa que crê em Deus, são pessoas que realmente temem a Deus. Porque a gente está vivendo uma época, como sempre, mas hoje mais do que nunca, nós estamos vivendo dias em que existe uma maldade, existe uma crueldade, existe uma ambição, existe um egoísmo no meio de um povo que se diz ser povo de Deus, que está pior do que no coração dos ímpios. Pessoas que se dizem crentes, pessoas que dizem que vão para a igreja, pessoas que falam de Deus, mas quando elas estão, entre parênteses, sozinhas, elas aprontam mais do que um ímpio condenado já ao inferno. Pessoas sem piedade, pessoas sem respeito, pessoas que vivem com a mentira na boca, pessoas que vão deitar para dormir, em vez de dormir e descansar o sono tranquilo, elas ficam pensando, planejando, projetando planos para ganhar vantagem. Pessoas que querem roubar, pessoas que ganham oportunidades boas para fazer coisas boas na vida e usam dessas oportunidades de oportunismo e fazem disso berço para roubo e tramam nas costas de quem os deu essas oportunidades. É isso que a gente tem visto. E dá nojo porque nós como cristãos, se nós nos chamamos cristãos, nós temos que fazer o nosso melhor, principalmente quando a gente está sozinho. Nós somos cristãos verdadeiros quando nós estamos entre 4 paredes. Nós somos cristãos verdadeiros quando a gente serve, e serve verdadeiramente de coração. A palavra de Deus nos ensina a fazer o nosso melhor, sempre. Tudo que nós temos que fazer o nosso melhor. Se eu vou lavar um copo, eu tenho que lavar esse copo como se fosse o único copo que eu tivesse que lavar na minha vida e o último. Se eu vou limpar um chão, eu tenho que limpar esse chão como se fosse o chão que um rei vai pisar nele. Se eu vou cozinhar uma comida, ainda que eu não seja boa e talentosa na cozinha, eu preciso fazer o meu melhor. Se eu tenho meu emprego numa empresa, num escritório, numa fábrica, eu tenho que trabalhar, mas eu faço aquilo porque eu preciso ser bênção naquele meio. Quantas vezes eu vi pessoas que pegaram empregos e elas iam trabalhar e chegava na hora delas trabalharem, o chefe não estava por perto. Essas pessoas então começavam a brincar. Entravam no computador, ficavam na época que eu via essas coisas, tem muitos anos, ainda não existia o Facebook, então elas entravam no joguinho da paciência do computador e ficavam ali o dia inteiro jogando carta. Ficavam o dia inteiro fofocando, ficavam o dia inteiro falando besteira. Quando o chefe ou a pessoa coordenadora aparecia, na mesma hora elas se transfiguravam e se faziam de eficientes e eficazes. A pessoa virava as costas, elas voltavam para a farra, para o oba-oba. E se dizem cristãs, pessoas no mundo inteiro que pegam certos empregos e dizem, não, eu sou crente, eu sou uma pessoa por bem, eu sou uma pessoa do bem, e blá, 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 você pode confiar. E quando você vira as costas, elas aprontam. Sabe, eu não sei o que é pior, se é aprontar com quem pode se defender, né? Alguém que tem independência na sua própria saúde. Às vezes você pega uma pessoa para ajudar você na sua casa, ela vira a empregada da sua casa, e ali você vai vivendo com aquela pessoa, ela vai limpar, ela vai fazer o serviço dela, depois ela vai embora. Isso aconteceu com a minha irmã uma vez. Minha irmã, ela não tem tempo para limpar a casa, porque ela trabalha praticamente mais de 18 horas por dia, ela tem 2 filhos pequenos e coisas várias. É uma pessoa muito sofrida. E ter que limpar a casa, fazer faxina ainda, aí ia terminar com ela do tudo. Então, tinha uma pessoa que ela contratou para trabalhar para ela. E ela teve uma época que ela podia fazer essa menina vir toda semana. Ela teve esse período. A casa da minha irmã é uma casa que ficou grande, graças a Deus, porque são tantos anos que a gente foi mexendo, melhorando, e a casa ficou até grandinha. São 4 cômodos,
um banheiro e um corredor largo, mas porque como tudo é grande, então assim, exige, né, serviço, exige fatiga. E essa moça que ela contratou, ela é amigada com um homem, e esse homem, o negócio dele é viver na jogatina, na bebida, no cigarro, e eles têm um filho juntos. E o quadro dessa moça ficou na seguinte situação: ela tem que trabalhar praticamente para sustentar o filho. O homem ajuda, mas é muito pouco, porque o dinheiro dele ele converte todo no burdel, né, na esbórnia. Então, a minha irmã viu aquela moça passando dificuldade, passando aperto, e a moça queria até estudar. E a minha irmã ficou com muita dó, ficou com pena da menina e falou: gente, eu vou ajudar ela. Foi um período que a minha irmã falou: eu posso nesse momento ajudá-la. E a minha irmã, inclusive, falou para ela: vem então limpar a minha casa toda semana. E a menina vinha, limpava. No primeiro tempo, a menina fazia a casa ficar um brinco. A minha irmã falava: Ana, você tem que ver como é que ela limpa bem a casa. Eu chego em casa, tá um perfume tão gostoso de cloro, de detergente, a casa toda limpinha. Nossa, ela é muito boa para trabalhar. E ali os anos foram se passando, né? Não anos não, meus irmãos, os meses foram se passando. E aquela menina ia, minha irmã pagando, o marido da minha irmã pagando, ela é meio parente com eles e tal. E a minha irmã vendo a dificuldade daquela moça, né? E ali, teve dias que elas estavam juntas ali dentro da casa e a moça conversava com ela. Então minha irmã descobre que essa menina queria estudar, o sonho dela era estudar, porque ela já não queria viver a vida inteira fazendo faxina. E a minha irmã, com o coração muito doce, a minha irmã ajudou ela, pagou um curso para ela, uma inscrição, eu não sei o que ela fez, eu sei que ela abriu as portas para essa moça estudar. E minha irmã falou com ela: não, você vai estudar e eu vou te ajudar, porque você é nova, meu sonho também era ter estudado. E minha irmã estudou um pouquinho, mas não fez faculdade, o sonho da minha irmã era fazer uma faculdade. Meus irmãos, me perdoem que eu ainda tô resfriada, hein? Me perdoem. Mas aí ela falou: eu sei o que você tá sentindo e eu vou te ajudar, o que eu puder fazer. E eu sei que minha irmã pagou um negócio para ela lá, essa menina conseguiu passar numa prova, ganhou bolsa de estudo, essa menina tá estudando. E minha irmã passando, né, pela fase da vida dela, e mesmo no meio da dificuldade, a minha irmã fez de tudo para segurar ela lá, para ela vir pelo menos 2 vezes por mês fazer faxina na casa dela. E assim tá sendo, não sei, agora não perguntei mais se essa moça tá vindo pelo menos uma vez por mês. Eu acho que vem, porque realmente a minha irmã não dá conta, minha mãe não é mais uma pessoa que tem saúde para limpar a casa. Enfim, as últimas que eu soube foi que essa menina vinha limpar a casa da minha irmã e fazia tudo com pressa, fazia tudo rápido. Minha mãe primeiro falou: nossa, ela lava o chão, eu tenho que ir lá e lavar de novo. Eu fiquei: mas será que minha mãe tá falando a coisa certa? A Luana falou que essa moça era tão brava, tão boa para limpar a casa, né? Deixava a casa um brinco. Conversa vai, conversa vem. Um dia eu pergunto pra minha irmã falou: Ana, não, é porque ela tem muito serviço, né? Ela faz muita faxina, ela sai às vezes daqui, vai fazer faxina no outro lugar, não sei o que, então às vezes ela tá deixando alguma coisinha assim. Eu falei: mas engraçado, no início ela era tão caprichosa, tão eficiente, né? Precisava tanto, por que agora tá começando a fazer os trem malandados assim? É melhor que não faça, né? Ana, mas eu não posso falar nada, porque não é fácil arrumar uma pessoa e tá. E conclusão, meus irmãos, conclusão. Eu, como sou um pouquinho permalosa, e eu já falei isso no vídeo passado, eu fiquei meio pirraçada com essa menina. Não converso com ela, nunca tive contato com ela, mas eu fiquei com uma sensação de chateação, né? Eu fiquei triste. Falei: poxa, minha irmã ajudou tanto, minha irmã se deu tanto, minha irmã fez, confiou, e agora essa menina vai lá e limpa mais ou menos a casa. Minha irmã precisa, não é que ela é uma pessoa que paga uma pessoa para limpar a casa só para ela ficar no sofá, ela precisa realmente. Uma casa, meus irmãos, quanto mais é bem limpa, mais tempo dura. Então, meus irmãos, para quem precisa, sabe como é que funciona, uma casa, quanto mais bem limpa ela é, mais dura, mais tempo ela demora para sujar, então mais você é abençoado, né? Eu fiquei indignada com essa situação, mas eu não me envolvo, eu só falei para minha irmã, para ela falar com a moça, para resolver. Tanto porque o valor que a minha irmã paga para ela é um valor sofrido. A minha irmã tira um dinheiro que ela faz sacrifício demais para ter, e etc. E é o que a gente vê. A moça não é crente, ela é ímpia, né? Mas a gente vê já no ímpio isso, a gente já fica indignado. Quão mais indignada a gente fica quando vê um que se diz crente,
que vai trabalhar, que vai fazer o que faz e faz o serviço sujo. E quando o patrão tá perto, a pessoa é boazinha. O telefone não para hoje, normalmente nunca toca, hoje toca toda hora, amém. Mas então, meus amados, Davi aqui ele começa então a descrever o caráter dessas pessoas, a vaidade dessas pessoas, né? Mas Davi ele tem uma qualidade que nós temos que ter. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Amados, quando a gente começa a ler a palavra e a gente começa a aprofundar nas escrituras, a gente começa a perceber coisas assim que vão descortinando. É como se uma palavra puxasse um entendimento cada dia, cada vez mais profundo, maior. A salvação, ela, quando a gente ouve falar da palavra salvação, a gente colega ela a eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Então, eu não vou para o inferno, eu fui salvo. Mas eu, particularmente, eu encaro a palavra salvação como provisão diária. Salvação eu encaro como livramento. Salvação eu encaro como a prosperidade que Deus dá a nós, não permitindo que nos falte o pão ou que não nos falte, né, a saúde. Como Ele sempre cuidando, amparando, mesmo quando a gente passa por problemas complicadíssimos, situações pesadíssimas, que quando você vê, você fala, não tem esperança. Mas Deus está sempre provendo. E eu vejo isso também como salvação. Eu vejo sim, meus irmãos, a provisão divina é uma salvação constante. Quando eu tirei carteira de motorista, perdão, quando eu tirei carteira de motorista, eu tinha medo de dirigir. E eu pensava comigo assim, meu Deus, não precisa de muito para ter um acidente de carro. E eu lembro que quando eu estava para entrar na escola para fazer... na autoescola, né, para tirar a carteira, para tirar a patente, eu fiz uma oração a Deus, porque como eu cheguei aqui na Itália, eu não trabalhei, eu não tinha dinheiro, quem sustenta tudo é meu esposo, e ele faz com muita dificuldade, e eu tinha consciência que ele ia tirar um dinheiro do bolso para pagar para a minha escola, né, que chama Escola Guida, a autoescola, ele ia ter que pagar aquilo para mim. E eu sempre tive muita consciência, sabe, do trabalho dele, do sacrifício dele. Então eu sei, não é um tipo de homem que eu vejo por aí, que todo dia vai pro boteco tomar uma cervejinha, vai tomar um cafezinho, vai sair com os amigos, ou tá gastando dinheiro com besteira, que pensa em si mesmo. Todo o dinheiro, meus irmãos, que meu marido ganha, ele investe em casa. Todo o dinheiro. Meu marido, para ele parar para tomar um cafezinho na rua com um cliente, né? Pagar um cafezinho como cortesia, ele trabalha como eletricista. E às vezes um cliente para ele no meio da rua, ele, vamos ali tomar um café, ofereço eu. E assim por educação ele paga €1, €2 de café. Mas ele faz exatamente com esse foco, sabe? Eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso ser uma pessoa gentil, eu preciso ser cordial para estar bem com todo mundo. Então, assim, não é um tipo que para pensar nele, só nele, exclusivamente nele. E nessa história toda, né? Ele vem então, vou pagar para você tirar a carteira de motorista, porque aqui onde eu moro não tem ônibus, o trem tem, mas o trem não presta, não serve, né? Para circular dentro da cidade é muito complicado. E tem as dificuldades da vida, não tem táxi, não tem nada. É uma cidade muito pequenininha. Passa uma estrada principal, mas ela não tem recurso de disponibilidade. É uma cidade boa, segura para se viver. Mas aqui eu que moro numa colina na cidade, então eu moro numa região um pouquinho mais afastada do centro, com 2 filhos pequenos, um carrinho me é útil, porque tudo que me serve eu corro e vou lá e resolvo. Quando faz frio. Eu moro num lugar cheio de cobra, porque tudo é mato, então tem muita cobra. Várias vezes, quando faz calor, tem cobra no meio da rua. Eu morro de medo, eu não vou ser falsa aqui de dizer que não. Então, Deus permitiu, né, que houvesse a possibilidade de eu ter o carrinho também para me virar aqui. Então, realmente, eu preciso do tal do carro. Mas eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, se é para ter uma desgraça, se é para eu fazer um acidente com esse carro, se é pra... Porque, gente, a gente acredita nas fatalidades da vida. Eu falei com Deus numa oração muito sincera, não deixa eu tirar essa carteira não. Porque se é uma coisa que aparentemente é uma bênção, mas vai virar uma maldição na minha vida, não deixa. Mas se vai ser bênção, que o Senhor me abençoe em tudo e me guarde. E eu posso falar que Deus tem me salvado todos os dias.
Eu tirei a carteira, já são acho que 9 anos que eu dirijo aqui nesse país. Deus sempre me guardou. A última que aconteceu deve ter uns 4 meses. Eu tive que sair de um cruzamento para entrar na estrada principal. E a estrada principal do meu país, né, da onde eu moro, ela é estreita. Ela não é uma estrada larga. E o que acontece? O povo ainda fica estacionando carro de um lado e do outro, né? Então fica pior ainda. Nessa história toda, o que acontece? Eu fui levar meus filhos para a escola. Isso foi a última que eu tive, a segunda que eu tive um livramento. Eu fui levar meus filhos para a escola e já estava bem no horário, né, e tal, e eu passei. Aí passou um carrinho com uma placa, um sinal, uma sinalização de... Como é que eu posso explicar? Quando tem certos caminhões que passam na rua e esses caminhões carregam coisa muito grande, volumosa, pesada, perigosa, eles praticamente fecham a rua para passar o caminhão. Então vai um carro na frente e um outro atrás, é como um inspetor que ele faz sinal. Então quando você vê aquele carrinho, você tem que esperar aquele carro passar, porque logo depois passa o caminhão, a carreta, né, com alguma coisa exagerada, e depois passa outro carrinho e aí você pode passar. Como eu estava muito distraída, eu não prestei atenção que aquele carro era um carro alerta, e eu entrei na rua principal, e aquele carrinho já tinha passado bem na frente, eu passei, não vi nada, a rua vazia, eu continuei com o carro. Quando eu olhei assim, vi uma carreta gigante, amados, uma carreta gigante. E quando eu olhei para cima da carreta, ela estava carregando uma peça, parte de um túnel. Não sei se vocês já viram esses túneis, eles fazem um buraco na terra e colocam um revestimento de aço, de concreto, eu não sei que material que é, mas é a própria capa do túnel. E era um negócio horroroso, era um negócio enorme, largo, que tomou conta da estrada dos dois lados, fechou a estrada. E eu assim ainda não tinha percebido o perigo que eu estava nele, eu encostei o carro mais que eu pude perto de outros carros, mas eu estava numa situação assim, quase impossível. E aquela carreta não podia frear. Quando eu fazia autoescola, o professor, né, falou uma coisa, ele falou, gente, quando vocês estiverem dirigindo e tiver carreta, vocês têm que sair fora de perto da carreta, porque a carreta não freia. Porque normalmente eles têm peso e esse peso não deixa ela frear a tempo de evitar um problema. Então a melhor coisa para o motorista é estar distante de carreta, o máximo possível. Não percam tempo acreditando que o cara que dirige a carreta ele pode frear, porque é difícil. E eu lembrei daquilo, meu coração gelou, minha mão começou a suar. E eu encostei o carro no meio-fio. Aí aquele homem com a carreta estava já caminhando muito devagarzinho, porque a estrada não era para isso, né? Meus amados, eu posso dizer que aquele material que ele estava carregando, aquele pedaço de túnel, ele deve ter ficado 1 palmo de distância do carro. Ele ficou 1 palmo de distância, 1 palmo aberto. Estamos falando de uns 10 centímetros no máximo. E eu lembro que eu virei a cara e falei, meu Deus, é hoje. É hoje, é hoje. Meus meninos que não entendiam nada, e eu tentei segurar para não fazer eles ficar com medo. Mas eu posso dizer que aquele homem passou com a cara fechada, né? Que ele ficou assim, como se diz, mas essa mulher não percebeu o que eu tô passando, né? Veículo extraordinário. E ele passou, meus irmãos, atrás veio o carrinho que o outro inspetor começou a fazer sinal com a mão me xingando, tipo assim, sei patsa, né? Você é doida? E ali ele foi embora e não deu um arranhão no carro. E eu vi o livramento de Deus. E eu me lembrei do dia que eu orei a Deus e falei, meu Deus, me abençoa, me cuida, guarda-me, me dê a sua salvação. Tem vários exemplos. Uma outra vez eu estava descendo sempre, meu marido ligou para mim, ele precisava de que eu comprasse para ele uma peça. Eu tinha que ir na cidade vizinha. E aqui eles têm mania de esconder um radar para fazer multa mesmo no povo. E eles fazem assim, de modo muito, muito sorrateiro. E olha só, eu estava com pressa, né? Então eu devia estar uns 100 km por hora. E quando eles põem esse radar, você tem que caminhar no máximo a 60, 50 é o melhor de tudo. E assim, eles escondem, você não vê nada. Aí o que acontece? Eu estava andando rápido com o carro, na minha frente tinha um outro carro. E o carro não caminhava, aquele carro na minha frente não caminhava, e eu não podia ultrapassar aquele carro, porque a faixa da rua não me permitia fazer isso, e eu procuro respeitar o trânsito, né? Eu procuro respeitar, não vou dizer que eu 100% sempre respeitei, já acabei cometendo algumas gafes, igual o caso dessa carreta,
mas foi por distração mesmo. Normalmente eu tento fazer o correto, é aquilo que eu estou conversando aqui com os irmãos. A gente tem que fazer tudo perfeito quando a gente está sozinho, é ali que a gente é avaliado por Deus. E aquele carro não caminhava, mas o carro estava indo devagar demais, e aquele troço foi me fervendo o sangue, porque eu estava com pressa, porque o lugar fechava 1h da tarde e era 12h40. Então eu tinha que ir rápido, eu tinha que chegar pelo menos uns 5 minutos antes para dar conta de resolver o pepino, né? Vamos dizer assim. E eu queria acelerar e aquele carro não andava. Ele caminhou. Meus irmãos, eu comecei a reclamar. Oh, meu Deus do céu, esse carro não caminha. Esse povo onde é que tira a carteira? Quer um café? Quer sentar para tomar um café no meio da rua? Porque do jeito que tá dirigindo não tem tempo não sei o que. Comecei a reclamar. Não falei palavrão não, mas eu fiquei assim, né, irritada com aquela situação e o carro não caminhava e eu nervosa. Meus irmãos, passou um pouquinho, esse carro caminhando devagarzinho, eu pude ver a estrada e eu estava já a 50, 60 quilômetros por hora, porque eu tive que desacelerar o carro. Quando eu olho, eu vi esse povo que faz multa, e é multa de 150, 300 euros de uma vez só, dependendo da velocidade a multa vem, e eles não têm dó não. Quando eu vejo o radar, quando eu vejo o fiscal, eu olhei aquele carrinho branco que estava na minha frente, eu falei, oh meu Deus, obrigada, isso aqui é livramento do Senhor, porque eu tenho certeza, se não tivesse esse carrinho me enchendo o saco, eu já estava lá na cidade comprando um negócio, mas eu estava para receber uma multa daqui uma semana na minha casa, por causa disso. E aí depois, quando passou, olha que coisa pra vocês verem como é que era de Deus. Quando passou esse radar, ele afastou o suficiente, a estrada ficou mais larga e ali já tinha aquela faixa tracejadinha que te permite, né, ultrapassar, e já estava toda a estrada livre para eu ultrapassar e eu voltei. E aí eu continuei a 100, 120 por hora, porque mais ou menos o povo dirige assim nessa estrada. E aí eu fui, meus irmãos, e eu fui e voltei glorificando a Deus, muito sem graça, porque eu falei, meu Deus, às vezes a gente acha que uma coisa que está nos sendo pedra de tropeço é um problema, mas é a mão do Senhor segurando. Eu falo essas coisas, às vezes para os irmãos parece besteira, mas me vem até de chorar, porque eu vejo a salvação de Deus em tudo na minha vida. Então aqui Davi fala isso, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Por que Davi fala não serei muito abalado? Porque o nosso amado Jesus Cristo disse, neste mundo tereis tribulação, tereis aflição, mas eu venci o mundo. E ele termina o salmo, ele termina o salmo falando o seguinte, a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Agora, meus amados, eu gostaria de ler um outro texto com os irmãos. Eu gostaria de ler, não sei se eu perdi aqui. Deixa eu procurar direito. Eu quero ler agora Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Olha só, na minha Bíblia está intitulado O Grande Julgamento. E eu quero relembrar, meus irmãos, que eu estou lendo essa palavra de hoje para quem se diz crente, para quem se diz fiel, para quem se diz servo de Deus. Olha só. Mateus capítulo 25, do versículo 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, Tô tomando um remédio muito forte para parar a tosse, mas ainda tá difícil, meus irmãos, me perdoem. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou como te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestiste, e achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes tais pequeninos, meus pequeninos, a mim os deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amados, às vezes a gente acha que fazer o bem é só uma base de galardão para o futuro. Mas eu vou ser sincera, fazer o bem é também a base para ir ser salvo, para ir para o céu, meus irmãos. A gente, às vezes, se depara com pessoas na nossa vida que a gente não sabe se essa pessoa está salva ou está perdida, mas de repente essa pessoa se encontra numa dificuldade, ela tem necessidade de ser ajudada. Ela tem fome, precisa de alguém que dê a ela de comer. Ela tem sede, precisa de alguém que a dê de beber. Ela tem frio e ela precisa de alguém que a dê uma coberta, que a cubra, que a guarde, que a proteja. Ela está enferma e precisa de alguém que a visite ou, e quando a visite, tenha misericórdia da sua vida. E muitas das vezes a gente passa com a cara virada, a gente faz por fazer. A palavra de Deus até nos ensina a visitar os doentes, né? Ajudar as viúvas e etc, etc, etc. Eu, na minha caminhada, tenho visto, meus amados, que tem duas categorias de pessoas que elas estão numa dependência muito grande dos homens, das pessoas sadias, digamos assim, dos jovens. São as crianças e os idosos. A criança não tem muito o que dizer, né? A gente está vendo, criança não consegue se virar sozinha, criança não tem capacidade para raciocinar pelo que é melhor ou não para ela, a criança não tem capacidade de cozinhar, a criança não tem capacidade de se lavar direitinho. Se a gente não está sempre por perto e protegendo as nossas crianças, elas estão entregues realmente nas mãos de Satanás. E hoje a gente vê muita gente adulta carregando maldição na própria pele, porque os pais não foram responsáveis o suficiente, não curaram, não cuidaram, não tiveram respeito por uma vida que Deus confiou nas mãos, né? Deus, quando dá um filho para uma pessoa, Ele está confiando uma vida na mão dessa pessoa. Eu tenho muito temor pelos meus filhos e eu até agora, hoje de manhã mesmo, eu estava orando aqui pedindo a Deus para me ajudar, porque é uma responsabilidade, meus amados, é a maior responsabilidade que um pai e uma mãe têm, é cuidar do filho até o dia que Deus, né, o conduz sozinho, porque chega um momento que todos nós crescemos e a gente então tem a escolha se fazer, o que eu vou fazer da minha vida, mas você tem que ensinar a criança nos caminhos que ela vai ter que andar, desde pequenininho, e a Bíblia fala que ela não se desviará deles. Amém. E os idosos, as pessoas idosas, sabe, as pessoas idosas, elas estão numa condição igual uma criança. Quem sou eu para falar? Você sabe muito bem. Uma pessoa, quando ela chega nos seus 70, 80, 90, 100 anos, ela praticamente vira criança de novo, porque o corpo fica cansado, ela fica debilitada, vem as doenças, vem a fatiga, vem o peso. Fatiga e cansaço após os 70 anos, já diz a Bíblia quando fala sobre a geração, né? Depois disso é fatiga e enfado. Então uma pessoa idosa, ela literalmente ela tá nas mãos de quem cuida dela. Só que tem um pequeno problema. Quando uma pessoa tem a cabeça no lugar e ela tá com uma pessoa idosa na frente dela, ela tá ajudando um idoso de um modo geral, e se a pessoa tem a cabeça boa, ela vai ver esse idoso e ela fala, não, ela parece uma criança porque tá debilitada,
tem a sua restrição, né? Mas a cabecinha dela é uma cabeça de uma pessoa adulta, porque ela já foi criança, já foi jovem, já foi adulta e agora ela tá velhinha ou está velhinho. Então é uma pessoa que tem uma bagagem que eu ainda não tenho. Infelizmente o corpo dela não suporta, não rege mais, mas a cabeça dela é uma cabeça que já viveu muito. E se ela ainda está idosa, e se ela ainda está viva, o que eu sei se Deus tem um propósito para salvar ou não essa vida? Mas é uma pessoa que está dependendo da minha boa vontade, da minha ajuda. Então, quando uma pessoa tem a cabeça boa no lugar, ela respeita o idoso. Ela entende que se ela fala, se ela reage, tudo que ela faz, o idoso está vendo, está ouvindo, está pensando, está refletindo. E eu tenho visto uma coisa, as pessoas idosas, quando elas estão precisando de alguém para cuidar delas, ou é um filho, ou é uma nora, ou é uma filha, ou alguém da família, ou até mesmo alguém pago para cuidar, esse idoso, ele tende a ficar muito em silêncio e não reclamar. Se são pessoas boas, é claro que tem os idosos que são bem difíceis e complicados, salve esse caso, mas normalmente as pessoas são por bem, né? São pessoas que cresceram numa certa moral, numa certa base de vida, então eles têm uma base, né, a cabeça boa. Então, assim, são pessoas que pensam, poxa, eu já tô velho, tô cansada, tô doente, já dou trabalho para os meus filhos, já dou trabalho para as minhas noras, eles arrumaram uma pessoa para cuidar de mim, mas eu não vou reclamar não, eu vou segurar a onda até morrer, porque eu tô velho e eu não quero ser peso para ninguém. Então, normalmente, uma pessoa idosa, meus irmãos, ela tende a carregar no coração dela essa sensação: eu sou um peso, eu sou uma pedra, eu sou um fastídio hoje, eu tô a mais aqui na vida da minha família. Meu marido tem avó, essa senhora já está com seus 90 anos e qualquer coisa, é bem velhinha, e ela fica sentada, agora ela está caindo muito, ela teve um acidente ano passado, que ela caiu, acho que foi da cama, não sei se ela caiu dentro de casa, ela ficou toda roxa, a coisa mais, gente, um tombo que caiu no chão ficou toda roxa. E ficou de cama e agora estão lá, né? A família do meu esposo é muito grande, eles então ficam sempre lá e estão pagando pessoa para dormir lá com ela. E toda vez que eu vou lá visitá-la, ela, filha minha, ai, eu não tô aguentando mais, eu já sou um peso, eu tô querendo morrer nesse mundo. E eu fico com o coração muito apertado, porque é uma pessoa muito doce, muito boa, teve 14 filhos. Mas é uma pessoa idólatra, é uma pessoa que está perdida ainda, meus amados. E eu tenho consciência que se ela morrer na situação que ela está, a probabilidade dela não ser salva é existente. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Esse é um assunto pauta aqui nesse vídeo. Mas eu vou pela base que Deus ensina. E ele fala que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Deus, quando ele olha um ser humano, não interessa se a pessoa acabou de sair da idade da inocência, às vezes é uma criança que está lá com seus 14, 15 anos, acabou de sair, 12 anos, 13 anos, 10 anos, eu não sei com quantos anos uma criança exatamente perde a inocência, dizem que é 12 anos, mas eu prefiro, sabe, não me apoiar numa base de idade, porque os tempos estão diversos e Satanás está investindo pesado para tirar a inocência das crianças o mais rápido possível, porque ele sabe que o tempo dele está curto, não tem mais tempo, né? Então ele quer roubar, matar e destruir o máximo que ele puder, ele quer ofender e machucar Deus o máximo que ele puder, então ele está atacando as crianças. Mas a partir do momento que uma criança perde a inocência, ela pode responder por seus atos. Deus, ele pega, ele olha para essa criança, ele olha para um adulto de 30, 40 anos, ele olha para um idoso de 100 anos, sinceramente, no mesmo nível. É pecador ou não é pecador? O coração é inclinado para mim ou o coração não é inclinado para mim? O nome está no livro da vida e não será arriscado, ou o nome não está no livro da vida e já está condenado, é um vaso para a ira. É só Deus, amados, que tem a capacidade de saber quem a Ele pertence e quem não. A gente não tem condição, mas a Bíblia nos dá a base. Os idólatras não entrarão no reino de Deus. E infelizmente essa velhinha é muito lindinha, uma gracinha, parece uma bonequinha, sabe? Essas velhinhas fofinhas, né? Bela gordinha, uma gracinha, tem uma bochecha, mas ela é idólatra. Toda vez que eu vou lá tem um banquinho na frente da cadeira dela que tem no mínimo 3 livros de Nossa Senhora, São Pio, São Pedro, São não sei o que, terço, e todo dia ela fica ali esbugalhando aqueles negócios.
Ela sabe que eu sou evangélica, ela sabe que eu não gosto de ídolos. E um dia ela falou pra mim, filha minha, cada um tem sua fé, né? O que eu falo? Deu pra entender? Então, é uma pessoa, meus amados, que se fechar os olhos, nós não saberemos como é que ela vai terminar. Mas a Bíblia fala que nós não podemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. A Bíblia fala que nós não podemos induzir o mal a ninguém. Quer dizer, eu não posso contribuir a uma pessoa de ser pior do que ela já está. Isso é uma lição que eu aprendi algum tempo atrás, quando às vezes a gente está rodeado de pessoas já perversas, pessoas más. E se você para analisar, essa pessoa por si só já está com a ficha toda suja. É uma pessoa que desde sempre praticou a iniquidade. E de repente essa pessoa pratica também com você a iniquidade, você então quer se vingar, não perdoa, né? Você não perdoa. Não, essa pessoa não presta, eu não a perdoo, não quero saber. Então Deus, quando vê isso, ele fala, poxa, esse cara ou esta mulher já está condenado, já está perdido por si só, porque já está ele sozinho já se lambuzou todo. Mas a minha filha ou o meu servo, o meu filho, estão acumulando ainda mais ira na cabeça desse perdido, porque não o perdoam. Sabe? Então a gente aprende que como cristão nós temos que ser somente bênção, nós temos que ser somente luz. Então se eu me deparo com uma pessoa idosa, eu preciso respeitar essa pessoa, eu preciso fazer com amor o trabalho que eu faço por essa pessoa, eu preciso visitá-la com amor, eu preciso ajudá-la, eu preciso abençoá-la. E se eu puder e tiver oportunidade inclusive de falar da palavra de Deus para esta pessoa. Pode parecer que não, mas a palavra de Deus, meus amados, ela não volta vazia, é semente lançada. Tem muita gente, quando começa a chegar no finalzinho da vida, eles começam a refletir sobre a própria vida. Tem muitas pessoas que Deus deixa amadurecer. Quando chega lá numa certa idade, com a maturidade que Deus permitiu que elas tiveram, elas começam a refletir o que elas fizeram de bom, o que elas fizeram de mal, aquilo que elas creram, aquilo que elas não creram. E essas pessoas então começam a entender muita coisa. E ali o coração delas começa a ficar mais sensível à voz de Deus. E Deus não perde essa oportunidade, ele começa então a rodear essas pessoas e através do Espírito Santo é a muitos que ele convence do pecado e do juízo. Então, cabe a mim cristã, cabe a você cristão, respeitar a vida da criança, respeitar a vida do adulto e respeitar muito a vida do idoso. Pode ser a pessoa mais rabugenta do mundo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O sangue dessa pessoa não pode ser cobrado das nossas mãos. E aqui fala claramente no livro de Mateus capítulo 25, Jesus disse, quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, quando tive frio você me acolheu, então vende para a casa do meu pai. E a coisa é tão curiosa que as pessoas que vão entrar, elas entram até sem saber, mas quando que o Senhor teve fome, teve sede, eu. Aí ele fala, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, meus irmãos, se você é uma pessoa que se diz crente, que se diz correta, você precisa fazer o seu melhor. É melhor você ser sincero, falar isso eu não tenho capacidade para fazer, eu não tenho estrutura e não faço, do que você tentar fazer de mau jeito, fazer arranjado, fazer justo por fazer. Aí quando vem a pessoa que é responsável, você dá um sorriso para ela como se estivesse tudo bem. Não se faz assim, não se faz assim. E por que, meus irmãos, que eu estou falando isso tudo aqui hoje? Primeiro, que sirva de lição de vida. Nós precisamos estar em aperfeiçoamento para entrar para o reino de Deus, porque Ele está de portas abertas, nós estamos na dispensação da graça. Não é pelas obras, mas é pela graça de Deus que nós seremos salvos. Mas a Bíblia fala que as nossas obras serão pesadas na balança, vão passar pelo fogo. E a obra que passar pelo fogo e sobreviver ao fogo do juízo do Senhor no tribunal de Cristo, ela vai nos voltar em forma de galardões. E vai ter gente que vai passar pelo fogo, vai sair nu no dia do tribunal de Cristo, não vai receber nenhum galardão. Você me perguntando o que é galardão? Eu acredito que entre tantas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus, eu acredito que galardão
Está ligado com hierarquia no céu, hierarquia na eternidade. A Bíblia fala que nós vamos governar com Cristo. A Bíblia fala que a igreja estará onde Cristo estiver, nós estaremos com Ele. A Bíblia fala isso. E não pense você, minha linda, meu lindo irmão. Ai, perdão. Não pense você que é só ir para o céu é o suficiente. O importante é eu escapar do inferno. Eu vou chegar no céu, vou estar feliz. Minha irmã, meu irmão, nós estamos falando de uma vida eterna. Uma vida que não vai ter fim. Você não vai mais ter fim na eternidade. E o céu é maravilhoso. Sabe que coisa gostosa vai ser você ter acesso a tudo aquilo que Deus planejou para sua vida no céu? Quer dizer, Deus, ele tem plenitude para cada um de nós. Quer um exemplo? Eu tenho um cunhado, casado com a minha cunhada que mora aqui. É um homem muito pacato. A felicidade do meu cunhado é pegar a espingarda, ele tem uma espingarda, ele tem licença de caça e sair para procurar porco selvagem. Aqui na Itália se chama cinghiale. E ele mata esse porco junto com um grupinho de caça. Às vezes ele vai para a roça, né, para o mato, caça codorna, caça passarinho, ele gosta de mexer com caça. Uma outra coisa que o faz feliz é ir para a horta, plantar, mexer, cultivar, ele gosta de trabalhar com a terra. E é uma pessoa que chega em casa por volta de 2 horas da tarde, ele sai de casa para trabalhar de madrugada, vai tranquilo, mexe com o trator, e chega em casa por volta de 2 horas, 4 horas da tarde, dependendo, toma um banho, toma a cervejinha dele, deita, descansa, e tá ali, sabe? A vidinha dele é aquela. Não é uma pessoa que quando você conversa com ela, você vê ele expressar, eu quero um carro novo, um carro maior, porque eu tenho 2 filhos, a gente tem que passear, hoje eu vou levar minha família no zoológico, hoje eu vou levar minha família... Não. Ele é bem pacato mesmo, e você vê. Você vê que ele não tem aspiração nenhuma, mas está feliz com o que tem. Então é uma pessoa que se você virar para ele e falar assim, olha fulano, eu quero te oferecer uma oportunidade melhor de vida. Quero te oferecer um trabalho diverso. Quero que você compre um carro de luxo. Quero que você se vista com roupa de luxo. Ele vai virar para você e falar assim, mas não me interessa essas coisas. Não é uma coisa que me toca. Eu ter um carro de luxo, eu ter roupa de luxo. Eu tô bem assim. Então é a aspiração dele. É uma pessoa que se você quiser fazer ele feliz, basta dar a ele um pedaço de terra e ele tá feliz. Porque ele é assim, ele foi feito assim. Eu já conheço pessoas que isso para elas é pouco. Elas querem mais, elas querem estudar, elas querem aprender, elas querem ser empreendedoras, elas querem ter o tal carro de luxo, elas querem se vestir com roupas finas, porque elas gostam desse nível. Não porque elas são soberbas, porque, gente, tem muita gente rica que é uma gracinha, são pessoas maravilhosas, mas são pessoas que têm uma cabeça ainda mais aberta a crescer. E Deus permite que essas pessoas cresçam, prosperem, e Deus usa a vida dessas pessoas. Então, não adianta você virar para uma pessoa dessa e oferecer para ela só uma espingarda, um pedaço de terra, que ela vai ficar monótona. Fala, mas é pouco, eu tenho capacidade para querer mais, para aspirar mais, para fazer mais e para ser mais. E Deus é quem nos criou assim. Olha que coisa linda, foi Deus quem nos criou assim. Eu tenho uma certeza que cada dom que nós temos, Deus não deu para nós só para a gente usar nesse mundo que jaz no maligno, no pecado, num corpo caído e basta. Mas eu acredito a cada dia que passa com mais intensidade que tudo que nós temos e somos, Deus ele já está dando para nos preparar para a eternidade. Às vezes você que está aí me ouvindo é uma pessoa que gosta de mexer com lei, com documento, com burocracia, você se deleita. Quanto mais papel você vê na sua frente, quanto mais pepino para descascar, mais você se alegra. Ah, que beleza, eu gosto. Eu gosto de mexer com causas, eu gosto de mexer com justiça, eu gosto disso. Eu creio sinceramente que Deus pôs esse dom em você para que ele seja uma semente para a eternidade. E creio provavelmente que lá na eternidade, dentro do galardão que Deus vai te dar, está incluído alguma missão, alguma carreira, alguma coisa que vai estar ligada a esse dom.
Eu, por exemplo, meu negócio é colorir, é cor, é criação, sabe? Eu gosto de ver as coisas sendo criadas, eu gosto de ver uma casa bonita, eu gosto de ver uma coisa colorida. Meus filhos às vezes põem um desenho na televisão, tem os desenhos que são lindos, muito coloridos, muito bonitinhos, é um mundo perfeito. Tem um desenho aqui da girafinha, são as girafas, né? Eles usam muito aqui desenho de animais e ali tem um mundo perfeito. Eu fico ali encantada, meus irmãos. Eu fico olhando aquele desenho igual meus meninos. Eu fico, gente, é tudo tão perfeito, é tudo tão bonito. Então eu gosto de criar, eu gosto de vida, né? Então eu acredito que o meu galardão deve, se eu tiver esse galardão, se Deus me fizer passar, eu vou conseguir sair desse fogo, pelo menos com uma gotinha de galardão. Eu acredito que vai ter alguma coisa relacionada à criatividade para mim na eternidade. É como se Deus me desse um dom na terra e esse dom vai ser só trabalhado na terra, mas lá no céu ele vai ser aperfeiçoado. Tem pessoas que gostam de pesquisar, de criar. Tem pessoas que gostam da ciência. Então, cada um de nós tem dons. E esses dons que nós temos, você pode ter certeza, eles não vão ser desperdiçados no futuro. É só uma base para que o que Deus vai fazer em nós. Então, meus amados, tudo que nós temos, a gente tem que usar o melhor possível, a gente tem que desenvolver o melhor possível. Então, as obras, elas têm um motivo de existir. Deus, ele já está fazendo de nós pessoas responsáveis. Você talvez está me ouvindo, tem um filho vagabundo, que não gosta de fazer nada, não quer saber de nada, não participa de nada. Se você está apertada para ele, tanto faz como tanto fez, é sujo, é porco. Você não fica chateado, você não fica decepcionado. Mas se você tem um filho prendado, um filho higiênico, polido, né, um filho preciso, você fala, nossa, que alegria. Esse meu filho é a minha alegria. Assim Deus também é conosco. Deus, ele te deu dons. Deus, ele te deu predisposições. Deus, ele te deu paixões. Você às vezes é apaixonado pelo seu trabalho, por aquilo que você faz. Você fala, eu amo o meu serviço, eu sou veterinária, eu amo os animais. Eu não conseguiria fazer outra coisa. Isso vem de Deus, é dom de Deus, são inspirações que Deus colocou em nós. Então lá no céu, quando ele vier dar os galardões, eu creio de coração que está tudo relacionado com essas coisas. Então o que eu faço aqui, meu irmão, minha irmã, eu tenho que fazer o meu melhor. Porque eu preciso receber o meu galardão. Eu creio que lá no céu, aqueles que vão entrar literalmente sem galardão, porque a Bíblia fala que muitos vão entrar nus. Esses nus nenhuma obra que essa pessoa fez foi passada. Ela foi toda queimada e essa pessoa entra de mão vazia no céu. Essas pessoas, elas vão ser felizes, porque a Bíblia fala que não tem lágrima, não tem choro, não tem tristeza no céu, é alegria. Mas sabe, não vai estar na plenitude que Deus desejou para ela. E essa pessoa eu acredito, porque no céu o povo vai ter consciência. Nós não vamos entrar lá com a memória apagada e vamos começar do zero, que sabe o que, e somos como robô. Deus me colocou aqui para limpar o chão, Deus me colocou ali para criar não sei o que, não. Você pode ter certeza. Nós vamos ter muita consciência do que nós desperdiçamos aqui. E a gente lá vai falar, poxa vida, se eu tivesse simplesmente feito com o meu coração tal coisa, hoje eu estaria vivendo a plenitude que Deus sonhou para mim. Ele não vai deixar de amar nós por menos, porque nós não conseguimos. Mas a alegria de Deus é ver a plenitude. Porque se você para analisar, meu irmão, minha irmã, Deus é vida. Deus é vida. Deus, ele é eterno. E Deus tem a capacidade de criar do zero. E Deus, ele quer que nós vivamos a plenitude dele com ele na eternidade. Só que como ele é Deus, ele é justo, ele é reto, ele só vai poder dar a plenitude mesmo. Plenitude significa a totalidade do dom, da alegria, do júbilo que ele tem para cada um, de acordo com aquilo que ele criou em nós, de acordo com a nossa natureza. E a alegria dele vai ser dar isso para nós. O galardão para mim é uma base de plenitude em obras, em tudo que você vai fazer na eternidade. A Bíblia fala da mansão celestial, né? Tem quem vai achar a casinha lá no final da rua, a casinha simples, e tem aqueles que vai achar a casa de ouro. Não sei se vai ser nesse pé da letra, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao nosso coração.
E Deus, ele tem a hierarquia celestial. Você vê anjos, arcanjos, serafins e querubins. Você vê seres celestiais. Você vê a divisão da igreja, a noiva de Cristo, os santos da grande tribulação, os 144 mil, os salvos que vão entrar no milênio. Você vê os condenados eternos. Então você vê Deus, ele coloca cada pessoa no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Cada pessoa nasce onde nasce, vive o que vive, tem o que tem, passa o que passa, porque Deus estabeleceu assim, porque aquela pessoa, no caráter do coração dela, ela precisou nascer naquele período, naquela situação, naquela condição. Porque Deus, ele tem o que fazer na nossa vida, nesses nossos poucos 100 anos, se a gente chega a tanto. Então nós não podemos, amados, desprezar a vida de ninguém. Nós não podemos maltratar ninguém. E se a gente está de frente com uma pessoa que depende de nós, uma criança, um idoso, uma pessoa doente, a gente precisa dar o nosso próprio coração para servir essa pessoa com amor. Porque isso está sendo escrito nos livros de Deus, no livro das obras, lá no céu. Um dia eu vou ver se eu consigo fazer aqui um negócio desses livros e mais livros. Uma irmã me mandou, mas é muita coisa que vai aparecendo, às vezes eu não consigo pegar tudo, mas amém. Se eu conseguir, eu vou falar. Mas deu para entender, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui hoje? E por que eu estou falando isso tudo? Agora eu vou deixar aqui também, inclusive, um pedido. Primeiro a gente entende, e eu acho assim, que são situações quando a gente está em família, e nós hoje somos uma grande família, nós somos a família do céu, nós somos as ovelhinhas de Cristo, nós somos os futuros cidadãos do céu. E por ser isso, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa ter amor verdadeiro uns para com os outros, a gente precisa se importar com a causa dos outros, a gente precisa realmente focar o nosso coração em ser bênção uns nas vidas dos outros. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós somos a congregação verdadeira. Nós somos a igreja que está prestes a subir para o céu. Então a gente precisa ser irmãos em Cristo. E ser irmão não é só falar paz, irmão. Paz, irmã. Oh, irmãzinha, tudo bem? Ah, irmãozinho, tá? Mas a gente precisa realmente assumir a nossa responsabilidade como irmãos. Amém? E eu tenho um irmãozinho em Cristo que ele está passando uma situação muito triste. Ele tem a mãezinha dele, já é uma senhora, eu não lembro a idade dela, eu peço perdão ao irmão, mas eu sei que ela está com mais de seus 80 anos, ela já está na casa dos 80. Essa senhora, meus irmãos, ela precisa de uma pessoa que cuide dela 24 horas por dia. Ela precisa de alguém que durma e ela esteja ali na companhia dessa senhora, se ela precisar na noite. Simplesmente para estar ali, porque é uma pessoa anciã, é uma pessoa que já tem a sua debilidade física, já está no tempo do enfado, do cansaço. E ela então precisa de uma companhia noturna, mas precisa também de alguém que está ali de dia, que faça comida, dê a ela comida, faça companhia para ela. Ela precisa ser trocada de fralda, ela precisa de ajuda para caminhar, não sei, para se deitar. Então ela precisa de alguém que realmente tenha muito amor pela vida para ajudá-la. E essa é a mãe do nosso irmão. Esse nosso irmão está passando uma fase muito complicada, porque infelizmente ele precisa de duas pessoas para estarem ali cuidando da mãezinha dele. E ele não está encontrando, porque infelizmente as pessoas são de má índole. E conversando, meu coração apertou, porque eu fiquei imaginando, meu Deus, se fosse eu com os meus 80 anos, 2 filhos, que querem ajudar-me, eles não têm condição, primeiro porque são homens, segundo porque eles têm a vida deles, então eles vão ter que pagar alguém para cuidar de mim, uma pessoa estranha. E se essas duas pessoas estranhas me maltratassem? Se essas duas pessoas estranhas fossem fingidas, hipócritas? E eu, como sou uma pessoa idosa, tenho que ficar calada porque eu já não posso dar tanta dor de cabeça para os meus filhos? Meus irmãos, dá para imaginar a situação? Então eu gostaria de fazer um pedido aqui. Se você que está me ouvindo esse áudio e mora na cidade de Curitiba, esse irmão é de Curitiba, cidade de Curitiba, ele precisa de 2 pessoas, 2 mulheres, para cuidar da mãezinha dele.
A mãezinha dele é uma bênção. E ele precisa dessas 2 mulheres para cuidar. E ele vai contratar essas 2 pessoas, ele vai assinar a carteira dessas 2 mulheres. Uma vai precisar, elas vão, parece que faz turno, eu não sei, mas eu imagino que é assim. Então elas vão como é que fala? Revezando as 12 horas entre elas. Mas é igual nós conversamos, não adianta, sabe? Achar no vento. A gente quer pessoas de Deus, pessoas que não vão ali só porque arrumou um emprego. É um emprego. Dizem que no Brasil tá passando aperto, né? O pessoal tá passando dificuldade. Então é um emprego mesmo, ele está oferecendo carteira assinada, tudo certinho, do jeito que tem que ser. Mas eu faço esse pedido, eu falei essa palavra aqui hoje para você que está me ouvindo. Às vezes você é uma mulher que está em Curitiba, tem orado ao Senhor esses dias, tem buscado a Deus. Ó Deus, eu preciso do emprego. Eu preciso do emprego, eu estou passando aperto, eu estou passando dificuldade, abra as portas para mim. Um emprego que me dê carteira assinada, que me dê meus direitos, que eu receba um salário que cubra a minha necessidade. E às vezes agora Deus está ouvindo a sua oração. Você deve se lembrar que se você se apresentar ao nosso irmão, você vai vir até ele através de mim. Eu é que vou passar o número do seu telefone para ele. O seu número eu vou passar para ele e ele vai procurar por você. Você pode deixar também nos comentários do vídeo o seu nome ou o seu número de telefone. Ele vai dar uma olhada também nos comentários, ele vai estar procurando por você. Mas se você for a pessoa que Deus está levantando para cuidar da mãezinha do irmão, que você lembre da palavra que você escutou aqui hoje. Você precisa respeitar essa vida dessa senhora, você precisa ter amor por ela, cuidando dela com amor, com respeito, com zelo, com dignidade. Você, minha querida, que se for a pessoa que vai aparecer, eu não sei se Deus vai abençoar através desse vídeo nesse canal e a pessoa vai ouvir, vai ser daqui que vai sair, pode ser que ele ache através de uma agência, eu não sei, ele precisa realmente, a mãe dele está precisando de alguém ali. Mas, se for através do canal, os últimos dias antes do fim, se você for levantada na cidade de Curitiba através desse canal, e se você se apresentar ao irmão, você vá com coração, você vá com consciência, você vá com humanidade, com senso de vida, de que você não está indo ali para fazer um trabalho mecânico, para cuidar de uma idosa, de uma véia, como muitos dizem, aquela véia, aquele véio, ai que saco. Quem não morre logo de uma vez, já tá demais, e não sei o que, sabe? Como pessoas têm feito. Mas se você vá com amor, com respeito, levando em consideração, meus amados, que essa senhora, se ela tá com 80 anos, eu não sei exatamente a idade dela, o irmão me perdoa, eu sei que ela é bem idosa, quanto mais ela vai poder viver nesse mundo? 20 anos? 30? Chegar a 110? É impossível. 120, 40 anos? É impossível. Nós estamos vivendo um tempo que está difícil chegar já aos 90, imagina aos 120, como Deus estabeleceu lá em Noé, né? Na época da Arca de Noé, meu espírito não contenderá para sempre com o espírito do homem, estabelecerei os dias da sua vida em 120 anos. Pode ser que a mãezinha do irmão chegue aos seus 120 anos, mas eu tenho uma certeza muito grande que ela não vai chegar, porque antes disso vem também o arrebatamento. Eu acredito que o arrebatamento não passa, nem, eu acho que não leva 3 anos para vir o arrebatamento. Da agora para frente, eu acredito que não chega a 3 anos ainda. O mundo está no caos. O pecado está chegando no limite diante dos olhos de Deus. Então é muito difícil que essa senhora consiga viver 20, 30 anos aí 10 anos ainda pela frente. Nem o irmão, nem eu, nem vocês. Eu acredito que vamos estar nessa terra por tanto tempo. Então é por isso, meus amados, que a gente tem que dar importância a essa chamada. Porque todo emprego é também um ministério. É a oportunidade que você tem de ser exemplo, testemunho da pessoa, do Deus que você serve. Porque se você pega uma pessoa para cuidar, essa pessoa ainda é uma pessoa ímpia, e ela vê o seu exemplo, ela vê a sua santidade, ela vê a sua seriedade, ela vê o seu amor, ela presta atenção em você. E essa pessoa, se o Espírito Santo toca o coração dela, ela começa a pensar, poxa, essa mulher é uma mulher crente, é uma mulher que dá exemplo, ela cuida de mim com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto amor.
Nossa, eu quero ouvir ela falar do Deus dela. Agora imagina se você diz que é crente, chegar lá na frente da véia, e eu tô falando nesse nível para quem pensa assim, dessa véia, e eu sou crente, eu sou crente, falo com o senhor, que é o filho da senhora, eu sou crente, eu vou na igreja tal, aí vira pra senhora, ô senhora, eu sou crente. Aí ele vai lá, vai embora, vai trabalhar, vai fazer as coisas dele, você tá sozinho com a senhora, e você começa, ai que véia, ô essa véia, tem que dar comida pra véia, tem que limpar a véia, tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que, às vezes a senhora escuta, tá escutando você falar dela assim com tanto desprezo, com tanto descaso. Minha amada, você acha que você entra no céu? Tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, tive enfermo e não me visitaste. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Porque Deus não é Deus de hipócritas. O nosso Deus, ele não é um Deus de hipócritas. Ele não é um Deus que está disposto a te tolerar só porque você acha que está com a Bíblia debaixo do braço e se diz crente. O nosso Deus é um Deus de pessoas que têm um coração humano, um coração de amor, um coração sincero. Eu gostaria de todo o meu coração que esse vídeo chegasse ao ouvido das duas mulheres que Deus vai levantar para cuidar da senhora. Eu gostaria mesmo do mais profundo do meu coração. E a gente precisa com urgência, mas eu estou falando urgência para ontem, porque o irmão realmente está precisando contratar de imediato, o mais presto possível. A senhora está passando apuros. Eu não estou aqui para dizer o que está acontecendo com a senhora, mas ela está passando perigo nesse momento, ela está correndo um certo perigo. E ele precisa de boas mãos para estarem com ela, porque nesse momento ela está em uma situação perigosa. E é uma pessoa que precisa de uma serva de Deus ali diante dela. Então, se você se interessa, se você quer saber mais, é um emprego, não é uma caridade que a gente está aqui oferecendo, que você vai lá e vai fazer por caridade. Você não vai fazer por caridade, você vai fazer por amor. Se você quiser esse emprego, você vai por amor, você vai fiel a Deus, você vai grata a Deus e vai fazer o seu melhor. E o irmão, você pode ter certeza que ele vai fazer o melhor dele também para com você. Então, se você se apresenta aqui nos comentários do vídeo, manda seu número de telefone pelo WhatsApp, eu passo para ele, ele também encontra aqui, liga para você. Que você seja uma pessoa verdadeiramente séria, porque você precisa temer antes de tudo a Deus. Deus é o nosso objeto de temor. Ele é aquele que nos guarda, nos vê e escreve nossos atos. Não toque numa alma, meu amado, minha amada, se você não é pronto para tocá-la. Não toque em uma vida para trazer maldição para ela, mas toque uma vida para ser canal de bênção na vida dela. Acumula brasa sobre a sua cabeça. Então, meus irmãos, a cidade é Curitiba. Deixa eu ver aqui se tem alguma informação que ele me falou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, eu estou tentando olhar aqui no meu WhatsApp, ele me deixou alguma informação, se eu conseguir achar. Sim, certeza, cara. Mais ou menos isso. Não. Eu só posso dizer aqui pelo vídeo que a pessoa vai ter a carteira assinada. Eu sei o salário, mas isso aí é uma coisa que tem que ser conversada diretamente com ele. A pessoa vai ter a carteira assinada, vai ter os seus direitos trabalhistas, né? Se ela tem a carteira assinada. Ela precisa trabalhar 12 horas com a velhinha, tá? Ficar com ela durante 12 horas. Tem que ajudar, tem que trocar, tem que dar comida, parece que tem que ajudar ela a ajudar na alimentação, troca, ajudar no banho, fazer companhia. A senhora, ela é lúcida, mas ela tem artrite e ela precisa de ajuda para caminhar. É o que ele me passou aqui, tá? Ela não tem nenhuma doença grave, não é uma pessoa que está em estado terminal, entrevada numa cama, não é isso. Ela só tem essa artrite, então com a artrite ela precisa de ajuda para caminhar, de ajuda para tomar banho, precisa desse carinho. Você vai estar cuidando de um bebê, literalmente, né? Eu vejo os velhinhos como crianças mesmo, eles estão ali muito sensíveis e estão muito susceptíveis a tudo. Então é isso. Então se você
mora mais uma vez na cidade de Curitiba, por favor, entre em contato comigo pelo meu número WhatsApp, vou deixar escrito na tela o número do telefone, né, desta vez, e falo aqui também, você escreve 0039 3772 Esse WhatsApp é o meu, Ana Paula. E você entra em contato direto comigo pelo WhatsApp, tá bom? Você, se não conseguir entrar e conseguir, eu não sei, porque às vezes o WhatsApp eu não sei, porque ele não registra, né, o nome da pessoa, você não consegue entrar em contato. Se você não conseguir, você deixa o comentário no vídeo, deixa o seu número de telefone, porque o próprio irmão ele vai estar olhando os comentários do vídeo e a gente vai junto tentando entrar em contato com você. Então, cidade de Curitiba, carteira assinada, a mãezinha do irmão, uma senhora idosa, lúcida, tem artrite, precisa de ajuda para caminhar, precisa ser ajudada com a alimentação, troca e ajudar no banho, e tem que ser um trabalho de 12 horas. Hora vai dormir, hora vai ficar o dia inteiro. Então, esses detalhes você vai combinar com ele, amém? Fora isso, meus amados, é isso que eu tinha para dizer. É um apelo. O meu canal não é uma oportunidade de emprego. Eu estou falando esse caso como toda vez que eu peço ajuda por alguém aqui, é porque eu sinto no meu coração que realmente nós, como irmãos em Cristo, não podemos deixar desamparados uns aos outros. Então, o que eu posso fazer, se realmente eu sinto no meu coração, eu faço. Tá? É uma oportunidade de emprego para 2 mulheres e a senhora está precisando. E para ela, vai, em nome de Jesus, vai ser uma oportunidade de ser muito bem cuidada por pessoas de Deus. Amém? E assim, meus amados, eu deixo o vídeo por hoje. Continua aqui a minha jornada. Que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe com sabedoria, com mansidão, com maturidade, com graça, com joia, com força, com saúde e plenitude. Amém? Fique na santa paz, na santa shalom do Senhor. Amém, amém e amém.